Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento aos nossos estudos de direito tutelar e coletivo do trabalho, agora de maneira online, né? Estou bem contente aí de ver o rostinho de vocês aí, tá todo mundo saudável. Tem o pessoal comendo, tem gente aí deitado, tem gente aí, né, na beirada da sacada. Gente, a aula passada, já gravado em vídeo, vou até tentar me afastar aqui para eu poder usar minhas mãos, porque eu fico mudo e quando eu não uso a mão. A gente falou de negociação coletiva. Gente, o que é negociação coletiva? Nada mais é do que a prerrogativa que o sindicato tem, gente, de poder aí, né, negociar todos os direitos referentes aos trabalhadores com os outros sindicatos empregadores ou com as empresas. Essa prerrogativa, né, como eu disse, é um direito do sindicato e, portanto, ele tem que participar da negociação coletiva. Por isso que aí a gente está discutindo, até já trazendo de início, né, para quem tem acompanhado as alterações das medidas provisórias, a negociação coletiva normalmente é exigida para tratamento de alguns assuntos, normalmente que são considerados como assuntos de interesse coletivo ou de natureza constitucional. Portanto, um exemplo, redução de salário, normalmente depende de negociação coletiva. Para isso, então, para ter uma redução salarial ou uma redução de jornada, a gente, em tese, teria que ter uma negociação coletiva e, posteriormente, uma formalização de acordo de convenção coletiva que a gente vai ver hoje. No entanto, a medida provisória 936 que foi publicada, ela veio exatamente a relativizar essa possibilidade. Por quê? Porque através da 936, agora há a possibilidade do acordo individual de trabalho, acordo individual esse, que é importante, no entanto, ele não ia, na verdade, depender da autorização aí por parte ou da negociação ou autorização por parte do sindicato. No entanto, na data de segunda-feira, houve uma liminar por parte do Lewandowski, e ele falou o quê? O Lewandowski, ele deu uma liminar dizendo que, para não ferir a Constituição Federal, ou seja, no artigo 7º da Constituição Federal, a necessidade de comunicação das negociações, acordos e convenções coletivas ao sindicato, e depois o sindicato ele vai negociar essa possibilidade do que a gente tem hoje de suspensão coletiva de trabalho ou do acordo coletivo de trabalho. Então, para vocês entenderem, para quem não leu a medida provisória 936 de 2020, que é uma medida trabalhista de natureza, que veio para tentar resolver os problemas de natureza trabalhista, que é exatamente em razão da pandemia, houve a paralisação, houve o isolamento social, e aí, em razão disso, algumas empresas tiveram que reduzir sua carga horária e outras até mesmo suspenderam as atividades. Então, para evitar que haja maior prejuízo ao trabalhador e principalmente à empresa também, houve a possibilidade nessa medida provisória de você suspender totalmente o contrato de trabalho, onde não há trabalho e não haverá pagamento direto de salário pela empresa, ou a possibilidade de redução de jornada, via de regra, em 75%, 50% ou 25%. Isso, gente, é uma situação nova. Por quê? Porque pela negociação coletiva anterior, só haveria necessidade de negociação coletiva nas situações previstas na Constituição Federal, como, por exemplo, redução de jornada e redução de salário. Então, a gente tem, como a negociação coletiva, uma prerrogativa. Toda vez que houver um ajuste de natureza coletivo, seja feito pelo sindicato, e isso vai necessariamente exigir a participação do sindicato dos trabalhadores, quando houver um ajuste ou a necessidade de uma discussão de direitos dos trabalhadores, depende dessa negociação coletiva. No entanto, foi relativizado, como eu disse, em razão da medida provisória 936, recentemente promulgada agora em 2020, em razão da pandemia. No entanto, em razão dessa discussão, houve a concessão da liminar pelo Lewandowski, no sentido aí de exigir, ainda que seja feito o acordo individual de suspensão ou de redução da jornada de trabalho, dessa comunicação ao sindicato, e aí, se o sindicato tiver interesse ou tiver como, ele vai assumir, o sindicato dos trabalhadores assumirá a negociação
da negociação coletiva dos trabalhadores para a formalização do acordo ou convenção coletiva. Gente, em seguida a gente passou pelos princípios. Para você negociar, tem que ter liberdade, ou seja, a negociação coletiva ela depende da autonomia das partes, ou seja, se não houver uma manifestação de vontade de ambas as partes, ou uma das partes tiver manifestação de vontade maculada ou viciada, essa negociação coletiva ela não é válida. Então, o primeiro princípio de negociação coletiva é exatamente a liberdade. O segundo princípio exigido exatamente o princípio da boa-fé. Ou seja, a gente não pode tratar, um princípio que vem do direito civil, não pode agir com má-fé na negociação coletiva. Ou seja, o objetivo final não pode ser prejudicar o trabalhador. Muitas vezes há redução de direitos. No entanto, esses direitos eles não podem ser reduzidos sem uma contrapartida. Então, por exemplo, no caso que eu mencionei antes da medida provisória, para eu reduzir salário, eu dependia de negociação coletiva e eu dependia da formalização de um acordo de convenção coletiva. Só que não basta reduzir, não basta que haja redução dos direitos dos trabalhadores. A empresa ela tem que dar algum benefício em troca. E, normalmente, quando há redução de salário, a melhor contrapartida é a garantia de emprego, ou seja, manutenção do trabalho, a manutenção dos empregos, a manutenção aí da atividade por parte do trabalhador. Ele não pode ser desligado no período de redução. E isso também foi o que é observado e foi absorvido pela medida provisória 936. Isso porque hoje, para você fazer a suspensão do contrato de trabalho, é possível desde que seja por um prazo máximo de 60 dias. E nesse período de 60 dias, não poderá haver dispensa do trabalhador, nem durante os 60 dias do contrato, e também não haverá possibilidade de mandar embora ou dispensar o trabalhador nos 60 dias seguintes. Então, na verdade, é durante o pagamento do benefício por parte do programa do governo e no prazo em que ele estiver valendo, ou seja, nos 60 dias subsequentes também não poderá haver o desligamento. Então, é pelo período em que o empregador utilizar o programa, é o mesmo período que o trabalhador não poderá ser desligado. Então, eles absorveram essa regra que já existia quanto à negociação coletiva. Ou seja, tudo isso calcado lá no princípio da boa-fé. Certo? Outra coisa, direito de informação. Em qualquer negociação coletiva não pode haver cláusulas que não sejam informadas aos trabalhadores. Em razão dessa garantia, o sindicato ele tem que conhecer as reais condições da empresa e a empresa tem que fornecer todas as informações necessárias para a pactuação futura desse direito ou de uma situação. Então, por exemplo, a gente já mencionou, apesar de a gente vai ver uma aula futura a greve, acredito eu que uma próxima aula, a questão da greve, o que acontece? Até para que a greve seja deflagrada, tem que haver a comunicação. O sindicato tem que comunicar a empresa, e assim como a empresa, quando vai conceder, ou vai, por exemplo, conceder umas férias coletivas para o trabalhador, ele tem o dever de informar. Então, um dos princípios fundamentais para que haja a negociação coletiva e ela seja válida é exatamente que haja a informação. Então, ambas as partes têm direito de informação. O próximo princípio que eu vi na aula passada é a questão da isonomia jurídica. O que é isonomia jurídica? Gente, diferentemente do que a gente estudou no semestre passado, a gente estudou o quê? Que em relação a empregado e empregador, existe, via de regra, um desequilíbrio. O empregado ele é considerado como hipossuficiente e o empregador como hipersuficiente, ou seja, ele tem mais condições em relação ao trabalhador. Em razão disso, para tentar equalizar, existe uma série de regras que protegem o trabalhador para dar equilíbrio, para garantir a isonomia jurídica entre empregado e empregador. No entanto, isso é aferido de maneira individual, no direito individual do trabalho. Em direito coletivo do trabalho, em razão dos direitos serem normalmente tratados, como a negociação coletiva entre sindicatos ou sindicatos e empresas, tanto sindicato quanto empresa estão no mesmo patamar. Não existe uma série de direitos que são protegidos a mais por uma das partes, uma série de direitos que são mais garantidos a uma das partes em direito coletivo do trabalho. Então, em direito coletivo do trabalho, por exemplo, não vigora aquela regra, aquele princípio da proteção que a gente viu lá em direito individual do trabalho. Existe o que se chama de isonomia jurídica.
Ou seja, não vai se criar uma série de distinções no direito coletivo do trabalho, uma série de diferenciações. Existe uma igualdade para que a gente possa tratar as pessoas aí de maneira coletivamente, de maneira igual. Ou seja, sindicatos na área de negociar, não seja de empresa, seja de empregador, ou sindicatos trabalhadores com empresa, eles estão no mesmo patamar. Não há aquela proteção que a gente viu anteriormente em direito individual do semestre passado. Outra coisa, quando a gente fala em negociação coletiva, é obrigatória a participação do sindicato. Aqui, ó, próximo princípio, obrigatoriedade da participação sindical. Então, não existe possibilidade de negociação coletiva sem a participação dos sindicatos dos trabalhadores. Por parte dos empregadores, não, pode haver sindicato, né, uma negociação entre sindicatos, trabalhadores e sindicatos empregadores, os sindicatos de trabalhadores com empresa. Ou seja, a obrigatoriedade, quando se diz, é referente a sindicato profissional, ou seja, sindicato dos trabalhadores. Esses são obrigatórios nas negociações coletivas, certo? Outro ponto também, um princípio que é muito cobrado, gente, principalmente concurso público. Dificilmente a gente vai visualizar esse princípio na OAB, mas em princípio de concurso público, um princípio que eles gostam muito de cobrar é esse princípio da adequação setorial negociada, que é exatamente o quê? É um princípio aí que é adotado tanto pela doutrina e jurisprudência, segundo o qual as normas autônomas coletivas, elas podem prevalecer sobre normas heterônomas, ou seja, a negociação coletiva, ela pode prevalecer sobre as normas estabelecidas, seja na Constituição Federal, seja na CLT. No entanto, elas têm que respeitar um grau de direitos mínimos aos trabalhadores, ou seja, não pode haver a violação dos direitos garantidos pelo artigo 7º, ou seja, não pode haver uma negociação onde traga só prejuízo para o trabalhador, desrespeitando a Constituição Federal. A gente pode estabelecer normas, por exemplo, eu quero estabelecer uma redução de salário, ou eu quero estabelecer um adicional de salubridade diferente. Pode. Então, a gente vai respeitar o mínimo e sempre tentar conceder um número de direitos que eleve esse patamar mínimo, ou seja, esses direitos mínimos dos trabalhadores. Então, pode ser esse princípio da adequação setorial negociada, é a possibilidade de negociação coletiva através de normas autônomas entre, ou seja, duas pessoas privadas, sindicatos trabalhadores, sindicatos dos empregadores, que venham estabelecer normas diferentes dos que estão na lei, que são as normas heterônomas. Normalmente, essa adequação setorial negociada exige que esses direitos sejam elevados, melhorados e não reduzidos. É isso que diz a adequação setorial negociada. Então, para a negociação coletiva poder atuar, ela tem que respeitar os direitos mínimos e estabelecer melhores condições aos trabalhadores, certo? Não pode atuar, portanto, a negociação coletiva em violação direta de lei imperativa, norma estabelecida na Constituição. A gente exige uma condição melhor. Se houver uma redução, como eu tinha dito anteriormente, vai ter que ser concedido um benefício diferente, um outro benefício, alguma coisa em troca para o trabalhador não ficar no prejuízo. Questão das funções, depois vocês dão uma olhadinha, até porque não é ponto importante referente à matéria. Aí eu já adiantei a questão da flexibilização e desregulamentação do direito de trabalho, questão de redução salarial e negociação coletiva. Nesse ponto aqui, gente, só para recapitular aqui, rapidamente, já estou me estendendo nesse resumo da última aula, não confundir desregulamentação com flexibilização. Desregulamentação e flexibilização. Desregulamentação é exatamente a retirada de normas de proteção ao trabalhador. Tem algumas pessoas, né, principalmente por parte dos empresários, que justificam aí um tratamento sem legislação trabalhista, que é o que mais ou menos acontece no direito americano, ou seja, pouquíssimas normas referentes a direito do trabalho. Quem defende isso defende a desregulamentação. É diferente da flexibilização. Flexibilização nada mais é do que uma redução de alguns direitos garantidos aos trabalhadores, ou seja, a gente flexibiliza, reduz um pouco desses direitos dos trabalhadores para garantir um pouco mais a questão de liberdade de negociação entre empregado e empregador. Por quê? Porque quanto mais norma a gente tiver, menor vai ser a liberdade, seja de trabalhador, seja de empregador, de estabelecer novos direitos. Por quê? Porque a gente estudou ali
que existe o princípio da negociação setorial negociada, e nela diz o quê? Diz exatamente que tem que garantir, tem que observar a lei e garantir algum direito maior. Então, a desregulamentação seria o quê? A defesa de retirada de normas de direito do trabalho do nosso sistema, enquanto a flexibilização é a redução com alguma contrapartida em razão do direito. Por isso que eu mencionei aqui no material que vocês estão vendo aí, vou até marcar de canetinha, usar hoje aqui, ó, redução salarial. Redução salarial só em regra, até a medida provisória, estão perguntando aqui, é a 936, gente. Paulo, é a 936 a medida provisória. Antes da medida provisória 936, a redução salarial só por negociação coletiva e, portanto, exigia aí a participação de sindicatos para estabelecer essa redução salarial. Isso não é uma desregulamentação, isso é uma flexibilização. Agora, com a medida provisória, houve o quê? Houve ainda uma possibilidade de flexibilização sem a negociação coletiva, pelo menos em tese, né, até a liminar do Lewandowski. Então, agora, poderia, através de acordo individual, nesse período de pandemia, limitado a 60 dias, haver a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial com redução de jornada, sem negociação coletiva, sem participação do sindicato. Mas, como eu tinha dito antes, a medida provisória foi analisada em liminar por uma ação que está no STF, e aí houve o quê? Houve a interpretação do Lewandowski no sentido de que exige-se, em razão do que está estabelecido na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 6, a participação do sindicato. Como a gente viu, existe a obrigatoriedade de participação do sindicato na negociação coletiva e, portanto, aí a gente vai ter que aguardar assim, nos próximos capítulos. Agora, pra vocês terem uma ideia, eu tenho feito bastante, né? Tenho trabalhado bastante, principalmente fazendo aí a assessoria jurídica das empresas, para fazer esse ajuste nesse período de 60 ou 90 dias. 60 dias para suspensão e 90 dias para redução de jornada com redução de salário. E aí, né, tanto os trabalhadores quanto as empresas têm ficado com bastante dúvida e a gente tem, né, de alguma forma, tentado contribuir solucionando a dúvida de ambas as partes. Mas hoje, pela análise da liminar, a gente acredita aí que vai ser reavaliado isso depois no plenário do STF, mas hoje exige-se a comunicação desse acordo individual estabelecido aí na medida provisória 936 e tem que ser comunicado ao sindicato e o sindicato assume a negociação coletiva. Se por um acaso eles não assumirem a negociação coletiva, aquele acordo individual, ainda que não seja depois avaliado pelo sindicato, ele será considerado válido. Mas, mesmo assim, existe a comunicação e o sindicato pode comparecer para tentar fazer a negociação diretamente com o sindicato ou com a empresa. Por fim, para a gente encerrar, falar da database. Gente, o que é a database? Nada mais que a data de entrada do acordo ou convenção coletiva. Então, toda vez que a gente ouve falar em database, nada mais é de quando é considerado, entre aspas, o aniversário daquele ajuste, daquela normatização. Então, existe a possibilidade, então, se a gente fez um acordo, uma convenção coletiva no dia 1º de maio, então 1º de maio se torna data base para uma determinada categoria. E aí, toda vez naquela mesma data, haverá, por exemplo, reajuste de salário, se tiver estabelecido, né, na negociação. Então, vamos fazer um restabelecimento de 3%, né, todo ano. Beleza, então todo ano na data base, na data de aniversário da negociação, haverá a alteração, portanto, aí, do que foi estabelecido de acordo com o que foi pactuado no acordo ou convenção coletiva, observada essa data base. Certo? Questão de dispensa coletiva, também um terço um pouco longo, não vou mencionar agora, mas bem resumidamente, aí, a dispensa coletiva é a possibilidade das empresas, né, desligarem o número elevado de trabalhadores, né, já considera-se dispensa coletiva acima de 3 trabalhadores. Não sei se vocês já acompanharam aí, algumas decisões judiciais impedindo a dispensa coletiva dos trabalhadores em razão aí da questão da pandemia, para não deixar esses trabalhadores aí em situação de penúria ou dificuldade financeira de manter suas famílias. No entanto, isso aí normalmente é tomado só em relação a empresas
de grande patamar, grande número elevado de funcionários, e situações aí onde haja a possibilidade de negociação com concessão de outros direitos para evitar essas dispensas coletivas, certo? Bom, assim a gente fez um resumo aí que foi até mais elevado do que a gente estava pensando, e vamos começar a falar de convenção e acordo coletivo de trabalho. Gente, o que é convenção ou acordo coletivo de trabalho? É exatamente o que foi feito na negociação coletiva. Tudo aquilo que foi negociado coletivamente, que foi aquela conversa entre sindicatos, ele deverá ser formalizado. Essa formalização, essa normatização do que foi pactuado será feito através de um acordo ou convenção coletiva. Já mencionamos em aula que o acordo coletivo é o pacto feito entre sindicato de trabalhadores e empresa, enquanto convenção coletiva de trabalho nada mais é que o pacto, o ajuste feito entre sindicato de trabalhadores de um lado e sindicato de empregadores do outro lado. Então, acordo coletivo, de um lado, tem sindicato e empresa, enquanto a convenção coletiva de trabalho tem de um lado sindicatos trabalhadores e do outro lado sindicato de trabalhadores. Então, a negociação é a fase preambular, a fase anterior ao pacto do acordo ou convenção coletiva. Negociação é nada mais que a discussão entre sindicatos e empresas, sindicatos e sindicatos, e depois que tiver chegado a um denominador comum, todo mundo tiver, os sindicatos, os trabalhadores estiverem de acordo com o que foi pactuado, será redigido um instrumento esse que será denominado de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Gente, até pouco tempo, a gente sempre ia observar, a gente já mencionou, a aplicação da norma mais favorável quando se tratasse da questão de negociação coletiva referente a direitos dos trabalhadores. Ou seja, se a gente tem uma série de normas, seja de natureza individual, seja em razão do que está estabelecido na Constituição Federal, seja estabelecido na CLT ou acordo ou convenção coletiva, a gente sempre aplicaria a norma mais favorável. No entanto, com a reforma de 2017, com a Lei 13.467 de 2017, agora aplica-se o quê? O princípio da especialidade. Ou seja, quando houver discussão entre acordo e convenção coletiva, a gente vai dar ênfase, vai prevalecer o acordo coletivo em razão da especialidade, por tratar especificamente de condições referentes a uma determinada empresa. Então, vamos dar um exemplo. Já que eu mencionei adicional de insalubridade anteriormente, digamos aí que existisse um acordo coletivo e uma convenção coletiva dentro do mesmo município. Então, vamos mencionar aqui a nossa faculdade, digamos que fosse conceder adicional de insalubridade de professor em razão de contato com o GIS. Beleza. Uma coisa é o que está ajustado entre o sindicato de trabalhadores e o ISEC, que aí seria um acordo coletivo que tiver pactuado e depois for formalizado, vai ser um acordo coletivo, diferentemente do que for pactuado entre sindicato dos professores e sindicato das empresas de ensino superior, ou sindicato das empresas de ensino, que aí haverá a formalização numa convenção coletiva. Professor, as duas podem coexistir dentro do mesmo município? Podem, porque uma é de natureza genérica para qualquer atividade de ensino, enquanto outra é específica, especial para uma determinada empresa, no caso o ISEC. Antes da reforma de 2017, se houvesse aí um acordo coletivo, uma convenção coletiva e um acordo coletivo, ia prevalecer sempre aquela que tivesse uma norma mais favorável ao trabalhador. Então, se na convenção coletiva tivesse um adicional de salubridade de 50%, enquanto no acordo coletivo concedesse um adicional de salubridade de 35%, prevaleceria a convenção coletiva. Agora mudou. Por quê? Prevalecerá a partir de 2017, com a reforma, em razão do princípio da especialidade, aquilo que for pactuado no acordo coletivo, independentemente disso ser mais favorável ou não ao trabalhador. Então, houve uma alteração da dicotomia. Fiquem atentos aí que na apostila pode ter, se tiver algum deslize, vocês corrijam. Então, a gente vai poder, o que vai prevalecer, na verdade, em razão de uma pactuação, é aquilo que tiver estabelecido no acordo coletivo, se houver o acordo coletivo. Então, para vocês terem uma ideia, o que tem sido feito hoje? Primeiro, o sindicato de trabalhadores negocia com o sindicato de empregadores, estabelece um direito. Digamos aí, igual eu falei, adicional de salubridade, 50%.
Se a empresa não tiver condição, antes ela ficaria obrigada, porque o sindicato patronal, o sindicato econômico, havia pactuado e havia se comprometido a pagar esse adicional de insalubridade de 50%. No entanto, a gente sabe que nem todas as empresas têm condição de cumprir o que foi pactuado de maneira coletiva. E aí há a possibilidade dela socorrer hoje do acordo coletivo para tratar de uma situação exclusivamente dentro da sua empresa. Então, hoje vai vigorar em conflito entre norma coletiva, de acordo coletivo e de convenção coletiva, a norma da especialidade, aquilo que tiver estabelecido no acordo coletivo dentro da empresa. Então, havendo pluralidade de fontes, a gente não vai mais observar, em caso de choque, a norma mais favorável. No entanto, como a gente viu quando eu expliquei anteriormente o princípio da adequação setorial negociada, a gente, via de regra, sempre vai negociar direitos acima do patamar mínimo garantidos pela Constituição Federal. Qualquer benefício que tivesse por objetivo reduzir o que é concedido na Constituição Federal depende de negociação e depende de uma contrapartida. E muitas vezes poderá até gerar uma nulidade se houver um prejuízo grande aos trabalhadores, certo? Então, hoje o princípio da aplicação da norma mais favorável, ela não é a que mais vigora em caso de conflito, lá do que está estabelecido no artigo 7º, inciso 26, que é a liberdade de negociação, certo? Deixa eu ver mais o que a gente tem que ver aqui. Aqui, ó, vou até marcar aqui, baixei aqui, ó, o parâmetro constitucional revela significativo, ou seja, a gente tem que observar o parâmetro que está estabelecido na Constituição e evita, né, do Estado ele ficar intervindo nessas relações, principalmente de natureza coletiva, dando liberdade aí para os sindicatos estabelecerem direitos. Lembrando, gente, ponto importante aqui. Professor, posso negociar tudo, posso prejudicar o trabalhador de qualquer forma. Não é isso que está o que a negociação coletiva, os acordos de convenções coletivas tem por objetivo. Ele tem por objetivo regular situações coletivas, no entanto, com o objetivo de tentar regular situações entre entes privados, no entanto, garantindo o mínimo que tem na Constituição. Posso negociar um direito que está na CLT? Pode. Posso ser até menor que está estabelecido na CLT? Pode. No entanto, não pode se respeitar a Constituição Federal, certo? Aí o Dinei anotou aqui, mas vem prejudicar o trabalhador o suficiente. Sim, alguns pontos, quando há negociação, o trabalhador vai perder alguns direitos. No entanto, quando se tratar de direitos daqueles que estão no rol do artigo 7º, depois a gente pode até mencionar alguns, aqui a gente abre a Constituição para mencionar alguns, esses não pode haver prejuízo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Férias. Férias tem um terço de férias. Eu posso fazer uma negociação que tire o terço de férias? Eu não posso. Por quê? Porque está garantido pela Constituição Federal. Por exemplo, a medida provisória 936, que a gente está mencionando e utilizando na aula de hoje, ela autorizou o não pagamento do terço salarial? Não. O que vem estabelecido, por exemplo, quanto a férias, não é a 936, é a 927. Né? A medida provisória 927 foi a primeira medida trabalhista referente à questão referente a essa questão da pandemia e referente à flexibilização de direitos dos trabalhadores, permite que haja alguma alteração das normas de férias. Então, aproveitando aqui, explicando de maneira individual, depois passando para o coletivo, na medida provisória 927, já que a gente menciona férias, existe a possibilidade, como é que era e como é que ficou, na verdade. Antes, para a concessão de férias, haveria o dever da empresa comunicar com 30 dias de antecedência as férias que eles concederiam e, em seguida, haveria na concessão o pagamento até 2 dias antes do início das férias, das verbas das férias, mais o terço salarial. Agora, pela medida provisória 927, existe a possibilidade da gente conceder as férias. Não precisa mais de uma comunicação prévia de 30 dias, mas basta uma comunicação com 48 horas de antecedência. Existe a possibilidade de você pagar o terço de férias junto com o 13º, ou seja, até o dia 20 de dezembro. Então, digamos, 10 férias agora individuais ou coletivas agora no período da pandemia. A empresa não precisa mais pagar, como está na CLT, se a gente olhar a CLT, não precisa mais pagar de imediato, 2 dias com antecedência, as férias mais o terço. Você vai poder pagar o terço até o dia 20 de dezembro e, em contrapartida, também pode pagar as férias, não paga mais com 2 dias de antecedência, mas você paga até o 5º dia útil subsequente
ao início do gozo. Então, se começou, você deu férias agora em abril, você vai poder pagar essas férias até o dia 5 não, até o 5º dia de maio, certo? Então, o que a gente tem que visualizar? Houve uma alteração. Essa alteração é uma situação excepcional em razão da pandemia. Então, existe uma alteração da norma constitucional. Só que vocês viram que as férias que eu mencionei anteriormente, até para explicar essa negociação coletiva, ela garante o pagamento de férias mais 1/3. A medida provisória, ela deixou de pagar férias? Não. Ela só criou e modificou as normas que estavam na CLT, normas infraconstitucionais, quanto à forma de pagamento, aviso de férias e o período de pagamento do terço constitucional. Então, que a gente vê, houve uma alteração, mas não houve a suplantação, não houve a extinção de um direito constitucionalmente garantido, certo? Então, isso é uma medida que a gente está vendo agora em razão dessa questão de calamidade pública, né? Vocês me perguntarem, professor, mas isso prejudica o trabalhador. Gente, se a gente não dividir o prejuízo que existe entre... lógico que não pode ser o maior prejuízo do trabalhador nunca, mas haver uma possibilidade que as empresas tenham a flexibilização de alguns direitos para poder acertar para frente, ou existe um programa do governo, as empresas vão fechar esses trabalhadores, muitas vezes não vão sequer receber as verbas da rescisão, porque essas empresas estarão quebradas. Então, eu acredito que essas medidas provisórias, você pergunta, professor, o que você avalia das medidas provisórias? Elas são importantes nesse período. Não defendo que as medidas provisórias sejam a prazo indeterminado e não são também estabelecidas dessa forma. Mas agora a gente tem que, tanto trabalhador e empregador, apesar de antagônicos os interesses, tem que se unir para poder... 927 a de férias, tá? A que fala das medidas, as primeiras medidas trabalhistas, referente aí à questão da pandemia. Então, gente, o que eu estou apontando para vocês? Via de regra, ainda não pode rasgar a Constituição Federal. A própria medida 927 fala que a possibilidade de flexibilização de direitos infraconstitucionais, mas tem que respeitar o que está estabelecido na Constituição Federal. Da mesma forma, as negociações coletivas que vão resultar em acordos de convenções coletivas. Não pode suplantar direito constitucional garantido, certo? Professor, mas a redução, o salário mínimo e a redução salarial não são direitos que estão na Constituição? São. Mas a própria Constituição, ela excepciona, ela permite a redução salarial por negociação coletiva, certo? Por isso que existe a discussão, que a gente vai avaliar na medida 936, que é essa questão que o Lewandowski vai levar para o plenário, é se realmente vai poder esse acordo individual para tratar de redução ou suspensão coletiva do trabalho, certo? Por quê? Porque na Constituição Federal há possibilidade de redução de jornada, mas com base em negociação coletiva, acordo e convenção coletiva. Então, assim, ó, lá, vou até marcar aqui, ó, a Constituição Federal garante o reconhecimento das convenções e acordos coletivos para fins de flexibilização dos direitos mais relevantes na ordem trabalhista, como salário e jornada. Foi o que a gente acabou de explicar, gente. Então, a própria Constituição, ela autoriza, né, a modificação das regras de salário e jornada. No entanto, vejam aqui, ó, através de convenção e acordo coletivo. E é por isso que gerou essa discussão quanto à medida provisória 936. Por quê? Porque na medida 936 autorizou essa possibilidade através de acordo individual, certo? Não confundir, gente, eu estou mencionando aqui duas medidas. A medida 936, que trata de suspensão e redução de salário, e estou falando da medida provisória também, a 927, que trata das primeiras medidas, como as férias coletivas, férias individuais. Foi até estabelecida uma primeira situação de suspensão do contrato, mas esse artigo, que é o artigo 18 dessa medida, caiu. Então, a gente está tratando de duas medidas ao mesmo tempo aqui para tentar atualizá-los. Depois, se for o caso, a gente até para só para analisar essas duas medidas, mas eu estou tentando atualizar vocês com o que está acontecendo agora, do que a gente tem regra de natureza coletiva, certo? Aqui, ó, a comparação entre convenção e acordo coletivo também precisa levar em conta a regra da
especialidade, ou seja, aquilo que acontece dentro de cada empresa, para que não seja prejudicada a empresa. Por isso que muitas vezes o acordo coletivo agora, depois da reforma, vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Certo? Deixa eu ver aqui do que a gente falou. Tem uma discussão que perde um pouco a questão da discussão, que eu acho que eu nem vou mencionar aqui para não causar confusão, mas bem resumido para vocês, gente. Antes, como havia aplicação da norma mais favorável em âmbito coletivo também, você tinha que apurar o que era a norma mais favorável, só que existiam 3 teorias. Uma é a teoria da acumulação, uma é a teoria do conglomeramento e outra é a teoria do conglomeramento mitigado. Perdeu um pouco a discussão, que antes, como eu tinha dito, aplicava o princípio da norma mais favorável em âmbito coletivo também. Então, se houvesse uma discussão entre acordo coletivo e convenção coletiva sobre o mesmo tema, você ia aplicar aquele que era mais favorável, independentemente de qual fosse. E aí se aplicava o quê? Misturava as normas coletivas, aplicava as duas juntas, aplicava só uma. Né? Se fosse pela teoria da acumulação, se aplicava as duas normas e as duas seriam válidas. No entanto, perde um pouco essa discussão, porque agora vai prevalecer em razão do princípio da especialidade. Independentemente de trazer norma mais favorável, o que tiver estabelecido quando houver discussão de norma coletiva, aquilo que tiver em acordo coletivo. Certo? Certo. Regra da especialidade. Gente, existem algumas funções da convenção coletiva e dos acordos coletivos dos acordos coletivos. São de três ordens: jurídica, sociológicas e econômicas. A função jurídica nada mais porque essas convenções elas servirão como condições, ou seja, elas têm força de norma. Então, o pacto realizado entre os sindicatos de empresas, elas são uma normatização ainda de maneira autônoma, ou seja, vão ser criadas normas e essas normas devem ser obedecidas. Isso é a função jurídica, né, do acordo ou da convenção coletiva. A função social nada mais é do que a paz social, ou seja, o acordo coletivo e a convenção coletiva têm por objetivo afastar qualquer dissídio, qualquer discussão referente à empresa e empregador. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a greve é utilizada para fazer uma negociação. Dessa negociação será estabelecido um acordo ou convenção coletiva. O que é isso? A partir do momento que existe a greve, existe o quê? Um interesse antagônico, a empresa está tentando, né, continuar as atividades, os empregados estão tentando elevar o patamar de direitos. Então, depois que foi estabelecido, né, após a greve, foi estabelecido um acordo de convenção coletiva, cessa-se a greve e, em razão disso, haverá pacificação social. Essa é a finalidade, a função social dos acordos e convenções coletivas. E não dá para afastar, logicamente, o quê? A função econômica. Não dá para afastar que o acordo ou convenção coletiva ela tem um retorno aí, econômico. Seja para, né, como diz aqui, está na apostila, ela é evidente que há uma restrição de competição entre trabalhadores e empresários, o que impede a existência do trabalho degradante. Mas também ela pode se tornar negativa quando se tornar um obstáculo severo ao pequeno e médio empresário. Por isso que tem que sempre uma negociação tem que ser analisada de acordo com a realidade da empresa. Ou seja, não adianta você querer comparar uma multinacional com micro ou pequena empresa. A negociação vai influenciar a questão dos direitos e dos valores econômicos estabelecidos. Então, a função econômica nada mais é do que tentar uma melhoria na condição do trabalhador, mas também não aumentar o quê? Diminuir os gastos das empresas. A gente tem que encontrar um equilíbrio no acordo de convenção coletiva para que seja feito, para que seja atingida a função econômica. Gente, quanto à natureza jurídica da convenção e do acordo coletivo, existe aí uma discussão muito grande com várias teorias aí referentes à questão da natureza jurídica dos acordos e convenções coletivas. Vou tentar explicar aqui para não nos estendermos muito. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente pode falar dessas teorias e deixar a parte de conteúdo do acordo e convenção coletiva para a próxima aula, até para não estender aí demais, né? Observar o nosso prazo de aula aí, que já são 8 horas, né?
E para o pessoal também não perder aí a live, né, dos cantores sertanejos aí, né? Então, gente, qual que é a natureza jurídica da convenção coletiva? Quais são as teorias? Primeiro, o que é natureza jurídica? Gente, eu tinha muita dificuldade quando eu estava, como vocês, aí sentado nos bancos de graduação, porque os professores falaram, não, né, tinha muita questão, o trabalho, até mesmo questões de concurso, que perguntavam qual que é a natureza jurídica de tal instituto. Natureza jurídica, toda vez para, né, facilitar para vocês, quando eu falar em natureza jurídica, ou vocês virem alguma coisa falando de natureza jurídica, vai estar necessariamente falando da essência. Qual que é a essência daquele instituto? Qual que é a base daquele instituto? Então, sempre que falar em natureza jurídica, a gente está buscando aí o significado, a essência daquele instituto. E qual que é a essência, qual que é a natureza jurídica das convenções e acordos coletivos? Primeira teoria, a teoria contratualista. Ou seja, para eles, as normatizações, as normas coletivas, as cláusulas estabelecidas em acordo e convenção coletiva, elas são o quê? Elas são teorias, para essa teoria, elas são contratos, ou seja, o pacto feito entre empresa e sindicato dos trabalhadores, ou sindicatos, trabalhadores, sindicatos, empregadores, eles têm natureza jurídica de contrato, ou seja, o que é o contrato? Nada mais é do que uma normatização privada entre as partes interessadas. Então, como eu disse, ela decorre do direito civil, ou seja, é uma pactuação entre entidades privadas sem que haja um terceiro participando ou se manifestando referente a isso ou criando normatização. Ou seja, a gente vai excluir a participação do sindicato, certo? Então, essa é a primeira teoria, a teoria contratualista, né, que a gente importa lá de direito civil, daria a natureza de aquilo que está sendo pactuado na negociação coletiva, no acordo de convenção coletiva, ele teria a natureza de contrato, ou seja, as partes teriam que cumprir porque se trata de um contrato. Para essa teoria, que a conclusão mais correta deve ser do reconhecimento da natureza jurídica como contrato sui generis da convenção coletiva, ou seja, da mesma forma que o contrato individual de trabalho não deixa de ser um contrato, muito embora não seja enquadrado em nenhuma hipótese civilista tradicional, nota-se que mesmo no direito civil, o contrato sofre interferência publicista, ou seja, interferência do Estado. No caso aqui, a gente não vai ter essa intervenção por se tratar de norma autônoma coletiva, certo? Próximo ponto aqui, só mencionando o entendimento do ST, o TST, mesmo que não reconheça expressamente, favorece a dimensão coletiva contratual, ou seja, ele estimula, né, essa negociação e muitas vezes ele interpreta aí como a negociação de um contrato, certo? Segunda teoria, a teoria extracontratual. Para eles, na verdade, acordo ou convenção coletiva, ele não decorre de elemento de pactuação, ou seja, para eles deve ser um elemento não volitivo, sem consentimento, seria como se fosse uma imposição, ou seja, seria como um pacto social, certo? E que se fundamenta não na liberdade de pactuação, mas sim na necessidade e respeito da adesão em razão da vontade da maioria, ou seja, não teria natureza de contrato, seria uma natureza extracontratual, que decorre de uma necessidade, do respeito, de uma adesão em razão da decisão da maioria dos trabalhadores ou do que for decidido em Assembleia Geral, certo? Então, por essa teoria não se trataria de contrato, mas sim de uma necessidade, de uma obrigação em razão do pactuado, do que foi estabelecido pela maioria da vontade dos trabalhadores, certo? Existe ainda, dentro dessa teoria extracontratual, uma série de outras teorias, mas todas elas acabam culminando da mesma forma, que não se trata de ato de vontade, mas ato de imposição obrigacional por vontade de uma maioria, né? Temos aí a teoria, por exemplo, institucionalista, a teoria corporativista, todas elas nesse mesmo sentido, certo? Terceira teoria normativa, ou seja, essa teoria ela defende que é uma lei, ou seja, a acordo e convenção coletiva ela teria força de
lei, porque elas seriam normas gerais e abstratas que abrangem os associados ou a categoria. Então, uma vez estabelecido um acordo ou convenção coletiva, no caso de convenção coletiva, ela teria o quê? Ela vigoraria a toda a categoria, seja também atingindo os trabalhadores e seja atingindo as empresas. Então, para essa teoria, a convenção coletiva ela se constrói no sentido de se tornar cada vez mais uma lei geral da profissão, ou seja, os acordos de convenções coletivas elas teriam força de lei. Né? Eles não seriam contratos, elas não seriam obrigações por maioria de vontade, mas eles seriam, na verdade, uma lei geral da profissão. Certo? Existe também uma série de subdivisões, né, que a gente aborda aqui no material, tá aqui. No entanto, o importante aqui, quanto à teoria normativa, é que nada mais, nada menos, a convenção coletiva ela estaria construindo aqui, ó, como eu tinha dito, uma lei geral da profissão, ou seja, obrigatória para todos os membros da profissão. Né? Na verdade, essa lei ela seria inferior porque tem que observar o que está na Constituição, mas ela não deixaria de ter força normativa, por isso que ela tem, né, como é considerada como teoria normativa, ela teria força de lei. Certo? Por fim, a teoria mista, que diz que ela é contratual quanto à sua forma, mas ela é norma jurídica quanto a seu conteúdo. Ou seja, ela teria nada mais que, na pactuação, na formação, ela tem a natureza coletiva e ela mistura, ou seja, duas teorias, a teoria contratualista com a teoria normativa, segundo a qual, para a formação, para a pactuação, ela funciona como contrato, mas no seu estabelecimento ela tem força de norma. Portanto, ela adquiriria uma mistura, uma mescla entre teoria do contratual contratualista e teoria referente à teoria normativa. Portanto, hoje em dia, eles têm, né, de âmbito coletivo, tem se defendido a maior parte da doutrina e jurisprudência, que é a questão da natureza jurídica do acordo ou da convenção coletiva, ela é de teoria mista, porque, como eu disse, na formação ela é um contrato, mas no seu estabelecimento ela tem força de norma que tem que ser cumprida por ambas as partes, certo, gente? Então, o termo contrato coletivo a gente já tinha mencionado em sala de aula para terminar a aula de hoje. Depois eu vou abrir aí os microfones para quem tiver dúvida, ou quem quiser mandar essa questão das perguntas ou dúvidas, a gente faz em seguida aqui, certo? Gente, contrato coletivo nada mais é do que o termo antigo utilizado pela CLT para se referir à convenção ou acordo coletivo. Antigamente, ela se referia apenas à convenção coletiva, mas hoje o contrato coletivo, o termo, a expressão contrato coletivo de trabalho, ela é utilizada como sinônimo de convenção e acordo coletivo, ou seja, de instrumento coletivamente pactuado, certo? Bom, assim a gente encerra a aula de hoje. Não sei, aí vou abrir também para vocês o áudio, até para a gente bater um papo, né? Na hora que um falar, a gente aguarda aí para responder as perguntas. E depois vocês podem me dar o feedback aí da aula, né? O professor ainda está meio travado porque eu não consigo andar, gente, né? Não consigo andar, não consigo mexer muito as mãos. Então, professor, não sei se já ouviram falar, a teoria de que quando amarra a mão do professor ou quando o professor não pode se mexer, ele fica mudo, né? Então, mas com o tempo a gente vai se adequando a essas novas realidades aí do ensino, né, através da EAD aí, através desses novos sistemas de ensino, né? Esses novos meios tecnológicos, né? Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu estou utilizando esse programa do Zoom aqui, essa primeira aula. Então, né, espero que tenha ficado a contento. Tenho certeza que vai melhorar ao longo das próximas aulas, enquanto for necessário, né? Deixa eu abrir aqui, gente, o microfone de vocês. Gente, quanto à pergunta que tinham feito antes de abrir, o professor vai cobrar as medidas na prova? Letícia, eu ainda não sei. Eu gostaria de cobrar para vocês estarem atualizados, mas elas, como o Paulo perguntou,
a medida provisória, elas são temporárias. Então, tanto a medida 927 quanto a 936, gente, elas foram criadas para regular situações trabalhistas durante o estado de calamidade. Então, em tese, o estado de calamidade ele vai até o dia 31 de dezembro. Então, essas regras, né, essas medidas provisórias, valem até 31 de dezembro, salvo as condições de possibilidade de estender mais para frente, tiver previsão. Ou seja, via de regra, elas são temporárias, Paulo. E, Letícia, seria interessante poder abordar nessa primeira prova aqui, que a prova está pronta, eu não vou abordar nenhuma das medidas provisórias. Então, podem ficar tranquilos quanto às medidas provisórias não vão cair nessa primeira prova, porque a prova já está pronta e foi entregue já há um bom tempo. Agora, futuramente, né, para o segundo bimestre, seria interessante cobrar para vocês estarem atualizados. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o professor vai apanhar agora. Cadê os microfones? Vou procurar aqui. Professor, eu acho que já está aberto, só que todo mundo desligou voluntariamente. Tá. Obrigado. Isso, gente, obrigado. Então, quem quiser fazer a pergunta, pode abrir o áudio, pode ser referente à aula, pode ser referente às medidas provisórias, para a gente bater um papo, e para fazer também um comparativo do que estava valendo até as medidas provisórias e do que está valendo agora com as medidas provisórias. Gente, quem quiser abrir o áudio e fazer pergunta, pode ficar à vontade. Não precisa ter vergonha. Mestre, tudo bem, eu vou fazer uma perguntinha, é só uma dúvida. Manda ver, Rodrigo. A princípio eu escutei super bem aqui, tá? Dando meu retorno aí. Mas das teorias, a utilizada é a teoria mista atualmente? Isso. Então, o que acontece, né? Existem 3 teorias, na verdade elas são várias teorias, até subdivididas, né? É porque não compensa aqui a gente fazer uma análise, e eu não vou abordar isso em prova, e não acredito que caia em prova da ordem ou em prova de concurso, salvo se for para magistratura do trabalho, algo do gênero. Por quê? Porque normalmente se pergunta só qual é a natureza jurídica, é uma questão objetiva que cai na prova da ordem, qual que é a natureza jurídica das convenções coletivas. Aí você vai marcar lá a correta, hoje aplicada, é a teoria mista, que exatamente ela faz a união da teoria contratual com a teoria normativa. Eu expliquei as outras para vocês entenderem. No entanto, como eu disse, tem um monte de subdivisão dessas teorias. Só que isso normalmente não é objeto de avaliação. Isso aí seria mais, Rodrigo, para fazer uma análise em questão de uma pós-graduação, mestrado, ou uma questão subjetiva de prova de magistratura do trabalho, para juiz do trabalho. Aí você poderia discorrer de maneira mais detalhada sobre esses pontos. Mas, normalmente, são questões mais superficiais, perguntando só qual é a natureza jurídica. Então, a natureza jurídica, hoje, das convenções coletivas é de o quê? Natureza mista, é uma teoria mista. Ou seja, a convenção coletiva ela é mista, ou seja, ela tem a formação de contrato e a formalização a normatização válida como lei. Certo? Beleza. Gente, fica à vontade aí para abrir o áudio, fazer pergunta. Estamos à disposição aí. Deixa eu ver aqui. Professor. Oi. Sobre o princípio da adequação, então pode ser entendido que se você for analisar a pirâmide de Kelsen, os acordos e a convenção coletiva eles ficariam abaixo somente da Constituição, seria isso? Isso, na verdade, o que acontece? Né? A gente estudou lá, quando estudou Direito Individual do Trabalho, que Direito Individual do Trabalho é o quê? É a pirâmide flexível de Kelsen, né? Porque a pirâmide, normalmente, ela é fixa, né? Ou seja, ela tem sempre, né, pelo menos nas outras áreas de direito, ela tem sempre a Constituição como ápice, e aí vem norma infraconstitucional, decreto, e vai descendo, né, no rol de grau de força das normas. Só que no processo de trabalho, em direito individual, prevalece o princípio da norma mais favorável. Então, o que aplica? Quando, assim, havendo conflito entre as normas, você sempre vai aplicar em direito individual a norma mais favorável, inclusive sobre a Constituição. Então, se a Constituição fala lá que tem que pagar um adicional de horas extras de 50%, que está estabelecido no artigo 7º, se a gente estabelecer numa lei, num acordo, numa convenção coletiva,
um adicional de horas extras de 100%, você vai ter direito a receber 100%, certo? Isso se for estabelecido de maneira individual. Em razão da natureza coletiva, vigora o princípio da adequação setorial negociável, onde você pode estabelecer normas que ultrapassem a Constituição Federal, as normas infraconstitucionais, mas você, se for para reduzir, você tem que sempre respeitar o mínimo que está garantido pela Constituição. Então, em direito do trabalho, existe essa possibilidade de flexibilização da pirâmide, certo? Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Nada. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Luana. Cheguei atrasada na aula, como normal. Eu vou marcar falta para você aqui. O senhor falou até qual ponto vai abordar na primeira prova? A primeira prova, né? Vamos voltar aqui no material. Gente, se vocês preferirem também que eu não utilize o material exposto depois vocês me falam, tá? Mas eu disponibilizei aí durante a aula. Gente, a aula vai até a prova, aliás, a primeira prova vai até aqui, ó, página 26, né? Eleições sindicais, a gente falou em sala. Aí na gestão financeira eu passei o trabalho para vocês, certo? Então vai até aqui, incluído o trabalho. Então, na verdade, vai até capítulo 4, página 30. Certo? Certo. O trabalho que o senhor preferiu está no site? Oi? Que nós estamos utilizando como uma plataforma de estudo? Isso, gente, acontece. Tem o Classroom, né, que eu passei para os líderes de sala. Lá eu faço as mensagens, né, disponibilizo as aulas e o material. Então, tudo que eu mandar ali vai ser informado pelo Classroom. Tem já o sistema do AVA, que é o sistema da Unip, que a gente está aguardando liberar para os professores para também utilizar essa plataforma. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar esse Zoom aqui para aplicação das aulas. Depois eu vou disponibilizar, a gente não tem obrigação, mas eu vou disponibilizar essas aulas nossas no YouTube, tá? Então, vou disponibilizar no YouTube, mas lá no Classroom, Luana, a gente vai colocar essa aula aqui, caso alguém queira, clica, ele já joga no YouTube direto para a aula. Sim, eu entendi. A pergunta seria se a atividade que o senhor falou também está lá nessa plataforma. Ah, tá. O trabalho, se diz, né? O trabalho, isso, o trabalho eu tinha conversado antes para o pessoal, por enquanto fica mantido aí para quando a gente voltar às aulas, vocês me entregam o trabalho. Tá lá entendi. Tá no Classroom, tá? Tá ok, obrigado. Nada. Certo, gente? Mais alguma dúvida aí? Podemos encerrar? Professor, a minha dúvida, ela nem é sobre a matéria, Certo. é sobre como vai ser o procedimento. Quando voltar às aulas, a gente vai ter as duas provas, porque a gente já está tendo a matéria agora da NP2, correto? Isso, correto. E aí, como que vai ser? A gente vai ter as duas provas já, dependendo Isso, do não tempo tem que durar essa definido. pandemia? Não tem, Beatriz, definido por quê? Primeiro, a gente não sabe quando vai voltar, né? Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui na aula, que são os interessados, gente, dificilmente, né? Apesar que a minha primeira prova estava pronta, se precisar a gente faz outra prova, a gente faz uma complementação de nota, o objetivo aí não vai ser, acredito eu, prejudicar ou fazer uma avaliação aí que prejudique. Na verdade, o interessante é que vocês que têm demonstrado interesse em assistir às aulas, aprender, cumprir a carga horária, para não ter prejuízo em razão dessas aulas serem agora ministradas em razão da calamidade pública, serem ministradas via EAD, ou seja, via online. Não sei qual o procedimento, não posso te falar, porque vai depender quando que a gente vai voltar. Pode ser que realmente seja feita uma única prova com a matéria toda, ou a gente vai selecionar os pontos que a gente vai abordar em prova, aí eu teria que elaborar, não sei, porque ainda não foi me passado isso, eu elaboraria uma nova prova e aí eu passaria os pontos de avaliação para vocês. Nesse ponto, fiquem tranquilos, né? A gente vai ver aí uma forma que não venha a causar prejuízo para ninguém. O importante é que vocês, na minha concepção, por isso que eu estava
dando as aulas, disponibilizando as aulas no YouTube, é que vocês não percam as aulas, né? Não deixem de ter a matéria. Esse que é o ponto importante aí. A avaliação, depois a gente vai ver aí, e assim como falta, não tem nem como mais tentar cobrar alguma coisa relacionada à falta. Não tem como, gente. A gente vive uma situação peculiar aí, não é uma condição normal. Então, tudo tem que ser tratado com bom senso. Inclusive a aplicação de prova, se vai ser uma, se vai ser duas, ainda não sei, tá, Beatriz, o procedimento. Mas fiquem tranquilos. Certo, gente? Vocês podem ir para a balada sertaneja de vocês. Eu não sei se vocês vão ter a segunda aula aí com o professor. Hoje é do Péricles. E vai ter a segunda aula ou não? Vocês só vão ter a primeira comigo? Vai ter a segunda aula até então, né? Então tá. Eu vou encerrar aqui a gravação, depois eu vou disponibilizar essa aula para quem tiver interesse em rever ou para os alunos que perderem, comunique com os colegas. Vou disponibilizar lá no Classroom e no YouTube também, certo? Gente, beleza, muito valeu. Obrigado aí pela atenção e pela paciência aí. Juro que eu vou melhorar aí os meus conhecimentos tecnológicos, tá bom? E também vou falar com as mãozinhas, tá bom? Vou colocar as mãos nos vídeos, tá bom? E qualquer coisa, só me procurar aí. Seja no WhatsApp, seja no e-mail, estamos à disposição. Depois, conforme for, gente, se vocês quiserem, independentemente da avaliação, não vou colocar como aula, a gente estuda as medidas provisórias, para vocês saberem todos os pontos, cada uma das medidas provisórias relacionadas à questão trabalhista, tá? Para vocês ficarem aí afiadíssimos. Não só essa parte coletiva que eu mencionei hoje, né? Tá bom? Então tá bom, gente. Vou encerrar. Um beijo, um abraço para todo mundo. Até quinta que vem. Obrigado. Falou!